sobre exceções, tá? Exceções é uma forma um pouco diferente de se tratar comportamentos diferentes, comportamento fora do padrão dentro de um sistema, tá? Por que surgiu essa ideia de exceções? Porque geralmente, quando a gente tem um fluxo de trabalho, ele é uma sequência, é algo sequencial. E nesse meio termo pode acontecer algo diferente, tá? Algo inesperado, certo? Exemplo, eu passei lá um número de conta e um valor para sacar, e aí lá no finzinho, lá dentro da parte de modelo, lá na entranha do sistema, deu um problema. Tá? Ou seja, o cara não tinha saldo, ou deu uma conta não existe, algum problema assim, o que vai acontecer? Bom, isso aí vai desencadear um erro lá no fundo, tá? Então a gente tem uma espécie de hierarquia de classes, de acordo com o seu problema, tá? Então ele vai, uma classe chama a outra, que chama o método da outra, que chama o método da outra, e chega lá embaixo, deu um problema, deu algo inesperado. Aí, essa classe lá de baixo, ela não pode acessar a interface diretamente, tá? Ela não tem como intermediar ações com o usuário. Por quê? Porque ela é uma classe de uma camada lá de baixo, tá? E aí, o que ela faz? Então existia uma saída. A saída era fazer com que cada método desse, ele fosse gerando um retorno verdadeiro ou falso, de erro, ou nulo, ou sei lá, alguma coisa assim, até chegar lá em cima e a gente fazer um if lá falando, se acontecer isso, trata-se dessa forma, tá? Só que isso aí era extremamente problemático. Por quê? Porque a gente poderia ter nesse meio aí a rede, ter servidores, ter um monte de coisa trabalhando nesse meio, tá? Então, o que são as exceções? As exceções são eventos inesperados que ocorrem. Exemplo, eu estou gravando no arquivo, tá? Mandei salvar no arquivo, lá na camada DAO, lá no controlador DAO, ele vai tentar salvar e não consegue abrir o arquivo, porque está com um problema de permissão. O que acontece? Eu teria que pôr um monte de ifzinho para tratar isso. Não, eu vou lá e crio uma exceção, gero uma exceção, falo, deu um problema aqui, para tudo e vê o que as camadas de cima querem fazer. Tá? Então, essa é a ideia de exceção. Certo? Então, quando a gente fala de exceção, a gente está falando aqui, uma exceção representa uma situação que normalmente não ocorre e representa algo de estranho ou inesperado no sistema. Tá? Então, é coisa fora do fluxo comum. Tá? O sistema de exceções do Java funciona da seguinte maneira. Quando uma exceção é lançada, tá? Depois a gente vai ver como lançar a exceção, a Java Virtual Machine, tá? Que é quem é responsável pela execução do programa Java, entra em estado de alerta e vai ver se o método atual toma alguma precaução. Tá? Então se o método, imagina assim, a gente está fazendo um método que ele vai fazer uma divisão lá. E nessa brincadeira de divisão, a gente tem um problema sério, porque se eu fizer uma divisão por zero, isso é um erro, tá? É uma exceção, não existe. Tá? E aí, ele vai ver se o método toma alguma precaução. Então, a gente tem que, toda vez que tem uma divisão e há a possibilidade do valor da divisão ser zero, a gente tem que atentar bastante para isso, tem que fazer um tratamento. Porque senão seu sistema vai dar um crash, vai parar por causa de uma simples operação. Tá? Então, é importante quando desenvolver aplicações de várias camadas, sendo somente a camada de visão é que faz interação com o usuário. Então, aquele problema que eu comentei com vocês anteriormente. Tá? Então, o que acontece? Quando gera uma exceção, para tudo. A Java Virtual Machine para a execução do programa e fala, deu esse problema, o que eu vou fazer? E aí tem várias formas de tratamento dessa exceção. Tá? As formas de tratamento são através de try-catch, onde a gente tenta fazer alguma coisa. Se der a exceção, a gente tem um caminho alternativo. Ou então a gente deixa com que o método acima trate essa informação. Tá?
Então, a gente vai ver essas duas formas de tratar. Tá? Quais são os tipos de exceções? Existem praticamente 3 tipos de exceções. A unchecked, tá? Não checadas. E, na verdade, não checadas é o seguinte, é que o compilador, na hora de fazer a compilação do código-fonte, ele verifica algumas exceções e vê se o usuário está tratando ela, tá? Então, as checklists são as exceções que o usuário é obrigado a tratar. As unchecked são exceções que o usuário pode não tratar, porém, se ela ocorrer, ela vai dar um crash no sistema, tá? Então, as unchecked, tá? Que ela não obriga, que o compilador não obriga você a tratar, são exceções que não são marcadas. O que é exceção marcada? É quando a gente cria um método, tá? Nesse método a gente sabe que pode ocorrer uma exceção, tá? E a gente não faz nada, simplesmente deixa ele lá e deixa tudo acontecer. Agora, quando eu tenho um método que eu falo, aqui pode ocorrer uma exceção, então eu já aviso quem está desenvolvendo, quem está trabalhando com a minha classe, ou eu mesmo, que aquele método é possível gerar uma exceção a partir dele, tá? É possível gerar um problema a partir dele, tá? Então eu consigo criar exceções checadas, tá? Ou seja, checked exceptions. E as unchecked são exceções que a gente não tem marcação, ou seja, não é obrigado a tratar. Tá? O Java deixa passar, mas pode dar um pau também. Tá? As checked exceções, essas são obrigatórias. Então, se você tiver um método que gera uma exceção, e essa exceção ela é marcada, ela é checada, significa que dentro do seu próprio ambiente ou durante o processo de compilação, ele vai analisar e falar assim, opa, você não tratou essa exceção aqui, ó, esse método provavelmente vai gerar essa exceção, ou ele pode gerar essa exceção, então você tem que tratá-la, tá? Da melhor forma possível. E existem exceções que são os erros do Java, ou seja, erros da máquina virtual. Imagina você está fazendo lá uma recursão lá, e aí você estoura a pilha, tá? Essas daí são impossíveis de tratar. Tá? Na verdade, não só 90% dos casos, mas quase 100% dos casos a gente não trata. Tá? Esses aqui são erros, geralmente, da máquina virtual, tá? Então não compensa se preocupar. Porque se deu esse erro aí, provavelmente qualquer outra aplicação vai dar esse mesmo erro. Tá? Bom, vamos lá, então. Como que eu posso fazer o tratamento de exceções? Antes disso, vocês já viram erros em Java? Tá? Quando você compila um programinha, tá? O que acontece? Se ele está rodando, executou, belezinha, ele vai embora. Tá? Chega num determinado ponto, era para você digitar um valor inteiro, você digitou um valor string, um texto. O que vai acontecer? Nesse ponto gera-se uma exceção. Por quê? Porque ele estava esperando uma coisa, então o esperado era uma coisa, e aconteceu outro diferente. Tá? O que o Java faz? O Java faz o seguinte, ele faz um rastro da pilha, ele mostra exatamente o que aconteceu, tá? Ou seja, que método chamou que chamou outro método, que chamou outro método, e nesse método aqui deu esse problema, tá? Isso a gente chama de stack trace, tá? O rastro da pilha, ou seja, o rastreamento da execução onde ocorreu o erro, tá? Então, a pilha de execução, vocês não virem agora, vocês vão ver em outras, talvez em sistemas operacionais, sei lá. Então, é a sobreposição de métodos. Então, o método chama o outro, que chama o outro, então você vai criando uma pilha, tá? A cada método que eu ponho, executa, ele vai sendo empilhado. E aí chega um ponto que ele para. Quando ele para, dá essa exceção, todos os métodos, tudo que está acontecendo ali para. Tá? E aí ele tenta ver se está tratando. Se não está tratando, ele mostra o rastro da pilha para a gente. Tá? Isso é aquele conjunto, se você tem um erro que aparece um conjunto de linhas lá, então cada linha daquela mostra o que chamou quem, que chamou quem, que chamou quem, onde está. Tá? Então, esse daí é o rastro da pilha. Essa saída é importantíssima para o programador para encontrar onde está gerando esse erro.
certo? Então, quando a gente vai executar lá um programinha, vamos aqui pegar. Vou pegar nesse cara aqui mesmo, vou colocar o principal aqui. Então, ó, o principal chamou esse next int aqui, ó. Aqui eu vou executar ele, então, tá? Só para mostrar o que acontece. Vou dar um run. Você já sabe o que acontece, vocês já viram bastante erro. Ok. Tá, ele tá aqui, ó, tá pedindo um valor numérico. Eu vou digitar lá. Certo, ó, eu digitei esse daqui, digitei algo que não é o esperado. Então ele mostra, ó, exatamente o que aconteceu, ó. Aqui em cima tem a exceção que aconteceu. Input mismatch exception. Ou seja, a entrada que foi digitada não bate com o que é pedido, tá? E aí ele mostra aqui aonde foi, ó. Throw for, next, next int, menu principal. Tá? Então, na hora da gente corrigir a nossa aplicação, tá? Essa informação aqui é extremamente importante. Por quê? Porque geralmente o erro está na primeira linha, tá? Aonde eu conheço o programa, ou seja, é um programa que eu que fiz. O scanner não foi eu que fiz, o principal sim, tá? Na linha 28, certo? Só que quem chamou o principal na linha 28, que é o principal ponto menu principal, foi o principal ponto main. Tá? Então, se eu tivesse outro que chamava outro, ia aparecer todas as linhas dessa stack trace, tá? Ou seja, dessa pilha de execução que a gente está aqui. Tá? E aqui, para a gente resolver o problema, a gente vai sempre na primeira que eu conheço, está aqui, dou um clique, e aí eu caí nesse cara aqui, ó. Certo? Então, esse cara aqui gerou o erro para mim. Tá vendo que ele não é uma checked, tá? Porque ele não obriga eu tratar. Porém, ele gera uma exceção, ele gera um problema, se eu não tratar. Certo? Entenderam aí o que é o rastro da pilha? E o que acontece esse empilhamento? Então, ele mostra certinho tudo que está acontecendo, tudo que está sendo executado em sequência, um dentro do outro. Tratamento de exceção. Tá? Existem duas formas de tratar a exceção. A primeira abordagem, tá? A primeira forma, é o try-catch. O que é o try-catch? O try-catch, ele permite envolver a área onde tem a exceção e analisar ela. Então, se eu coloco entre o try e o catch o que pode dar erro, tá? O trecho que eu vou validar, o que ele vai fazer? Ele vai vir e tentar executar, tá? Vai tentar executar esse trecho. Se der algum problema aqui nesse trecho, o que ele faz? Ele vai capturar, o catch é capturar, tá? Pegar, certo? Então ele vai pegar a exceção que eu quero que ele pegue, tá? E aqui dentro eu faço o tratamento dela, certo? Então vamos lá naquele códigozinho lá, entender o try-catch. Então geralmente o try-catch, se é alguma informação que eu vou passar para o usuário, tá? Dentro do try-catch que eu vou fazer esse tratamento. Vou passar essa informação para o usuário. Só que o try-catch tem que ser usado lá em cima, tá? Onde eu tenho acesso, onde eu posso mostrar para o usuário, tá? Onde eu posso jogar a informação. Se eu não vou jogar informação, se eu não vou jogar nada de informação para o usuário sobre aquele erro, eu posso simplesmente fazer um tratamento diferenciado. Então, imagina, eu abri um arquivo para gravação, eu estou abrindo um arquivo aqui para gravação. Aí eu tento abrir, esse arquivo não existe. Tá? Ou seja, eu tenho que criar esse arquivo. Então, o tratamento da exceção é criar o arquivo. Não vou mostrar nada para o usuário? Posso usar o try-catch lá onde eu tiver. Tá? Agora,
Se eu tiver nesse trecho aqui algo onde eu falo assim, esse usuário não está cadastrado. Eu vou fazer uma pesquisa de usuário, eu quero mostrar uma informação do usuário não cadastrado. Eu não posso fazer esse tratamento aqui dentro. Tá? Eu não posso utilizar, dar um sort aqui, por quê? Porque esse cara é baixo nível, e baixo nível eu não posso. Eu posso gerar uma nova exceção aqui para ser tratada ali em cima, ou eu posso utilizar o throws. O throws é um método bastante interessante de tratar a exceção. Tá? Por quê? Porque o throws faz simplesmente assim, ó, deixa quem está para cima se virar. Tá? Então, imagine, um método seu pode gerar uma exceção de arquivo não existente. Tá? Eu poderia tratar aqui dentro. Vou criar esse arquivo. Não, mas é para leitura. E para leitura, se for para ler, se for para gerar um relatório, eu não tenho como criar um arquivo, porque aqui vai estar vazio. Tá? Aí o que eu faço? Eu falo, no meu método, pode gerar essa exceção? No meu método, pode gerar essa exceção. Só que eu não vou tratar. Quem vai tratar vai estar quem está acima dele. Ou seja, quem usar meu método é que vai ter que se virar e tratar esse método, esse erro, essa exceção que aconteceu. Tá? Então, vamos pegar o exemplo do primeiro aqui, ó, o try-catch. Então, eu posso fazer o seguinte. Aqui eu sei que gerou uma exceção. Tá? Eu sei que o usuário pode fazer caca aí. Então, eu venho e coloco o try aqui. Ó. Depois eu vou mostrar para você certinho onde tem que colocar esse try. Existem várias formas. Catch. Exception. Input. Make exception. Certo? Então, o try-catch funciona dessa forma. Ó. Eu sei que nessa linha de código pode ter um erro. Tá? Pode gerar um erro. E aí, eu faço um try. Tente fazer isso aqui. Se gerar um erro, uma exceção de tipos misturados ou tipos errados, eu vou fazer o quê? Eu posso falar o seguinte, ó. Como opção desejada, eu posso fazer assim, ó, só assim. Opção é igual. É uma saída. Eu falo, caso ele digitar algo errado, vírgula, ou seja, letras e símbolos, eu falo que a opção que ele digitou foi -1. Tá? É como se eu estivesse ignorando o que ele digitou de errado aqui. Esse pode ser um tratamento que eu posso fazer. Tá? Então, assim, ó, dessa forma, quando eu rodo aqui, quando eu executo aqui, agora eu dei um chabu aqui. Tá? Então, o que aconteceu? Ele capturou a exceção. Esse aqui é o problema do nosso bendito scanner, que sempre dá um chabuzinho. Tá? Ele capturou a exceção e depois fez o que com a exceção? Simplesmente tratou de uma forma local aqui dentro. Tá? Uma forma mais correta de eu fazer isso seria eu trabalhar com esse cara aqui, ó. Uma outra forma de fazer isso é eu colocar esse cara dentro do try também. Tá? Por quê? Porque se aqui ocorrer tudo bem, ele vai vir e fazer o switch case normal. Se ocorrer algum problema, ele vai simplesmente
Aí eu posso tratar aqui a informação com o consult aqui. Deve ser digitado um número. Vou fazer um negocinho aqui, eu vou fazer assim, ó. Next line. Tá? Aí surgiu um probleminha aqui, ó. A variável opção pode não ter sido inicializada. Por quê? Porque onde eu jogo valor para ela é aqui dentro, não é? Nesse teclado. Onde eu posso fazer isso aqui, ó. Opção é igual menos 1. Tá? Já deixo o valor inicial para ele. Aí eu vou pegar e executar esse cara de novo. Tá lá, digite a opção desejada. Tá? Agora eu vou digitar 0, ele vai sair. Certo? Então, esses dois são as formas de tratamento que eu posso ter quando eu vou tratar realmente a exceção. Então, eu posso fazer duas coisas. Eu posso tratar ou ignorar, ou deixar com alguém que no método anterior ele faça esse tratamento. Tá? Nesse caso aqui, eu fiz o tratamento aqui dentro. Tá? Poderia ter sido ou o switch fora ou o switch dentro. Qual a diferença? A diferença é o seguinte, é que o try, quer ver? Eu vou dar um printf aqui, vou dar um sort aqui. Sort. Fora da exceção. Tá vendo? Aqui é o seguinte, ó, aqui eu digitei A, ele gerou exceção. Então, o que ele vem? Ele vem aqui e tal, chegou aqui. Gerou A. Ele pula daqui e vem no cat. Então, esse trecho aqui, daqui de baixo, então, se o que acontecer, onde pode acontecer a exceção, for impactar nos caras de baixo, eu posso colocar eles tudo aqui na sequência. Tá? Então, eu só vou fazer o switch opção caso o quê? Caso o cara digitou algo, um número. Senão, eu vou ignorar. Tá? Então, eu coloco isso tudo dentro do try. Certo? Por quê? Porque um depende do outro, que depende do outro, que depende do outro. Põe tudo dentro do try. Aí, o que que acontece? Se eu colocar aqui embaixo, ó, ele vai ser executado mesmo se der ou não exceção. Tá? Então, a execução, se eu tenho o try catch, ela continua normalmente. Tá? Então, imagina, ele está executando aqui, ó. Pá, parou aqui, deu exceção aqui. Ele sai daqui e cai no cat. O cat faz o que tem que fazer e depois continua a execução do seu código. Tá? Essa é a ideia do nosso... de controlar a exceção, tá? Não deixar fazer um crash no seu sistema. Você viu que naquela outra vez eu não tratei, a exceção estourou um erro e parou de funcionar, tá? Então, a ideia é sempre assim, aquilo que depende da linha que pode dar a sua exceção, você coloca dentro do try, dentro do bloco do try. Ou seja, tente fazer tudo isso. Se der o erro em algum lugar, deu erro aqui. Beleza. Eu capturo essa exceção e aí eu faço o que eu tenho que tratar dela e continuo a execução normalmente. Tá? Então, a execução só para se eu não tiver try catch ou não tiver throws. Tá? Se eu tiver throws ou try catch, ela vai continuar executando como se eu já tivesse tratado, eu tivesse desviado do erro, tá? Consertado o caminho que eu tinha tomado anteriormente. Certo? Então, o que executa aqui embaixo sempre é executado. Então, try, chama o cat e vai para cá. Tá? Toma bastante cuidado aqui. Se você colocar,
Se gerar uma exceção diferente aqui, exemplo, se eu vou tratar uma outra exceção aqui, e aqui der a exceção desse input mismatch, vamos ver aqui, acho que tem um file not found exception, tá? Ó, aqui, tá. É que aqui, esse file not accept ela é checked, tá? Então não adianta colocar aqui, deixar o input mesmo. Então, se eu colocar aqui dentro, vou colocar isso aqui, ó. Esse index out of bounds também geralmente acaba dando erro, tá? Esse erro aqui é um erro onde você extrapola a posição do vetor, certo? Ó. Então, aqui, só para mostrar o que acontece, ó, eu tratei esse try catch aqui, ó, mas eu fiz um catch de quem? Do index out of bounds, tá? E não do que eu precisava. Então, se eu rodar aqui, ó, deixa eu parar a execução dele aqui. Zero. Tá? Então, eu estou tratando a exceção index out of bounds. Só que aqui a exceção que ele deu vai ser outra. Vou colocar lá, olha lá, ó. Ele estoura a pilha também, ó. Tá vendo? Ele estoura uma exceção. Por quê? Porque eu estou tratando o quê? Estou tratando uma exceção lá, e não essa daqui. Ah, professor, se eu tiver um conjunto de exceções aqui dentro, pode gerar 2, 3 exceções. Eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, eu consigo, dentro de um trecho, pode ocorrer várias exceções, pode ocorrer 2, 3 exceções diferentes. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar vários catches naquele trecho. Tá? Por quê? Porque se ficar colocando try catch um dentro do outro aqui, vira uma bagunça só. Tá? Então, aqui eu falo, ó, tente fazer tudo isso daqui. Se der uma exceção, verifique se ele é um index out of bounds. Se não for, verifica se é um input mismatch exception. Se não for, verifique tal coisa. E você pode colocar todas as exceções possíveis dentro daquele trecho. Tá? E cada exceção, aqui é a ordem da hierarquia, tá? Bastante cuidado. Então, se ele entrar aqui, ele vai executar isso e não vai executar isso. Ele vai executar sempre o primeiro. Tá? Então, eu posso tratar mais de uma exceção dentro de um mesmo try? Pode. Aí você pode colocar vários catch, cada catch tratando uma parte da exceção. Professor, oi. Mas considerando então um programa assim, bom assim, todo tipo de leitura, ele teria um try para o usuário não digitar merda? Ou você pode pôr um try catch no todo. Entendeu? Você pode pôr todas as linhas que pode dar um input mismatch exception dentro de um try. E aí, qualquer mismatch que der ali dentro, qualquer erro de dados diferente, ele vai gerar exceção. Entendeu? Então, eu posso colocar várias leituras aqui dentro. Ele iria voltar em tudo, né, professor? Oi? Daí ele iria voltar tudo, provavelmente, né? Tipo, tem mas aí você teria que colocar... Já imaginou, se para cada leitura, você fazer um try catch, você está enrolado. E fora o try catch, você vai ter que ter um while para repetir a leitura daquele mesmo dado. Tá? Então, o mais correto seria teria que fazer o quê? Você criar uma classezinha que faz a leitura de dados excepcionais, lá, sei lá, que é inteiro, tal, porque string, você lê normal. A gente pode criar uma classezinha que só lê, vamos chamar, você chamou aqui, a gente usa o scanner. A gente pode fazer uma derivação do scanner e fazer esses tratamentos lá dentro. Entendeu? Entendi, professor.
Então você fala, quero o inteiro. Se a pessoa não digitar inteiro, você vai lá e fala, ó, você não digitou inteiro. Digite o inteiro, faz dentro de um laço, entendeu? Aí você consegue fazer o tratamento dentro dessa classe. Você pode fazer classes que auxiliem você na validação, você pode fazer um monte de coisa, tá? Beleza? Entenderam então o que é o try-catch ou não? Bom, vamos lá então. Então, vocês já entenderam o try-catch? Vamos para o próximo aqui. Tá? O throws. Bom, o throws é um cara também interessante de se tratar. Tá? Então, esse aqui a gente usa muito quando a gente quer mandar uma mensagem para o usuário, ou mandar indicar, ó, houve coisa errada aí, faz diferente. Tá? Principalmente quando a gente está em desenvolvimento multicamadas, que é no caso do MVC que a gente começou a trabalhar ontem. Tá? Ontem não, terça-feira. Tá? Então, o throws, eu tenho aqui já aberto aqui o de curso. Imagina o seguinte aqui, que na minha classe curso, eu tenho um tratamento aqui que a minha sigla não pode ser 0. Tá? Então, aqui, ó, não pode ser vazia. Então, aqui eu posso fazer o seguinte. Se a sigla passada como parâmetro exempt, tá? Então, mas aqui é não sei se ele deixa a gente lançar todos. Até o construtor deixa a gente lançar um troço. Certo, ó, então aqui, deixa eu ver o controle de curso aqui. Curso, dá 1000, beleza. Então a gente vai ver isso aqui. Tá, então aqui a pessoa passou uma sigla em branco ou um nome em branco, tá? Então isso significa que tá errado, tá? Eu não posso continuar a execução dessa parte do código, porque eu não posso cadastrar um curso em branco, tá? Então aqui eu posso lançar uma exceção, tá? Então o que acontece? Eu estou dizendo assim, ó, se aqui dentro a pessoa digitar, se vier a sigla ou o nome vazio, tá? Vai ser lançada uma exceção, tá? Esse método vai gerar uma exceção que alguém vai se virar em tratar, tá? Então eu deixo para as camadas de cima tratar. Então aqui, ó, então vou já fazer até eu vou adiantar aqui, vou passar até o lançar a exceção, tá? Então o throws, a gente fala, ó, esse método throws significa, deixa eu pegar aqui. Quando eu falo assim, ó, esse método aqui pode gerar uma exceção. Quando a gente põe o throws aqui, pode gerar essa exceção, tá? Esse método pode lançar essa exceção, que deve ser tratada, tá? Esse método pode gerar uma exceção que tem que ser tratada. E aí, quem gera exceção? É o throw. O throw é lançar, tá? E aqui eu estou dizendo que o método lança a exceção, tá? E aqui eu estou dizendo, ó, lança uma nova exceção e já era, tá? E deixa alguém fazer isso, deixa alguém tratar isso daí. Então, todo método que tem um throw, tá? Todo método que tem um throw, ou seja, que ele lançou uma exceção, obrigatoriamente ele tem que ter um throws, tá? Indicando a quem está trabalhando, a quem vai usar o método, que essa exceção vai ser gerada lá dentro. Tá? Então, sempre quando eu tenho um throw, eu tenho também um throws aqui dentro da minha chamada do método. Tá? Vamos lá. Então, eu vou fazer o lançamento dessa exceção. Então, ó, houve um problema aqui, ó, no curso. Então, throw, lanço uma nova exceção. Vou pegar uma exception, que é a exceção base, tá, pessoal? Eu vou passar a mensagem aqui, ó. Putz. Tem que preencher essas informações. Tá?
Então, o que vai acontecer? Na hora que eu crio esse objeto e a sigla estiver vazia, ele vai cair aqui, ó, e vai gerar essa exceção, tá? Vai parar para a execução do construtor curso e lança uma exceção. Essa exceção eu vou ter que tratar em algum lugar, tá? Aonde eu vou tratar? Ó, aqui ele já vai começar a chiar, ó. Por quê? Porque como eu coloquei um throws lá, eu estou falando, ó, esse construtor aqui, ele gera uma exceção. Se vira em tratar, tá? Mas aqui, no controle, eu não posso trabalhar com informação para o usuário, tá? Então, o que eu faço? Eu falo, ó, se a pessoa tentar adicionar um curso, eu vou lançar uma exceção. Eu vou passar essa exceção que foi gerada na camada de cima, tá? Então, o que eu estou fazendo? Ó? O curso de controle chama o curso, usa o curso. Só que no curso, na construção dele, gera uma exceção. Se gerou uma exceção, quem tem que tratar ele é esse cara aqui, o curso de controle. Mas o curso de controle também, como é só passar uma mensagem, o curso de controle fala, opa, eu não posso fazer isso. Eu vou passar isso aqui para quem estiver para cima. O throws, então, ele vai deixando a exceção para quem está para cima. Tá? Obrigatório ter o throws aonde? Aqui, ó, quando eu crio a exceção, é obrigatório falar, ó, esse cara lança uma exceção. Aí, quando caiu no controle curso, eu falo, ó, alguém lançou uma exceção aqui dentro, só que eu não vou tratar ela. Por quê? Porque vai ser para jogar informação na tela, e eu não faço isso. Quem faz isso? Ah, quem faz isso é o Telas Curso. Tá vendo? O Telas Curso já gerou uma exceção aqui. Aqui, eu falo, ah, tá, ele tentou adicionar e não conseguiu. Então, aqui eu vou adicionar o quê? Um try catch. Tá? Vou adicionar um try catch e vou pôr uma mensagem aqui, ó. Você pode ver, ó, então, esse objeto que eu criei aqui, ó, no curso, essa exceção é um objeto, tá? Da classe exception base, tá? Essa exceção que foi criada aqui veio, chegou aqui no controle curso, o controle curso falou, ó, alguém de cima trata, o curso telas trata, tá? Então, o curso telas, ele vai receber essa exceção aqui, ó, em EX, tá? E aí eu posso fazer o quê, ó? Posso dar um solto aqui e falar assim, ó, ex.getMessage. Aquela mensagem que eu coloquei aqui dentro do curso, ó, putz, tem que preencher essas informações, tá? Vai ser passada para cá, para a exceção. Essa exceção vai ser passada para o próximo cara, que é o curso telas, e esse cara, sim, é que vai fazer o quê? Esse cara vai pegar essa exceção, vai pegar aquela mensagem que eu dei lá dentro e vai mostrar essa mensagem para mim. Tá? Então, ó, o try catch é o cara realmente que trata a exceção. O resto dos caras, ele fala, ó, quem está para cima se vira. Tá? Quem está para cima faz o que quer. Aí, então, eu vou rodar o projeto de novo aqui, ó. Cadastrar curso. 1. Sigla vazia, nome vazio. Olha lá, ó, putz, tem que preencher essas informações. Tá vendo o que aconteceu? Ele chegou, ó, eu tô aqui, ó. Ele chegou, preencheu, aí falou, ó, fica esperto. E esse cara aqui pode gerar uma exceção. Então ele veio, chamou adicionar curso. O adicionar curso é do curso controle. Veio aqui, pegou os dados, repassou para dentro do meu curso. Tá? O curso recebeu essa informação, viu? Ó, a sigla vazia é, putz, tem que preencher essas informações. Gerou uma exceção, parou a execução aí. Parou e gerou uma exceção. A exceção retornou, ó. A exceção veio para cá, ó. Caiu aqui, esse tem um throws. Chegou aqui, achou o try. O try achou a exceção, pegou ela e imprimiu a mensagem dela.
Entenderam aí o funcionamento de exceção ou não? Ô, André, Oi. vê se eu entendi bem. No caso, eu entraria na tela, digitaria ou não alguma coisa, ele vai me chamar o adicionar curso. O adicionar curso vai tentar usar os dados lá do meu modelo, e no meu modelo eu Não, ele tentei, vai adicionar, ele vai chamar, vai adicionar, vai criar um curso, né? sim, vai criar um curso. Aí, no seu modelo, ele gerou uma exceção. Tá? Por quê? Porque Isso, só, a sigla está vazia. Ele gerou uma exceção aqui. Aí, como ele gerou exceção, esse para execução nesse ponto e vai retornando. Enquanto tiver throws, ele vai retornando. Até chegou no try. E aqui o try pegou aquele erro e tratou aquele erro da forma que eu poderia tratar. ele empilha para tentar fazer, depois ele verifica o erro e desempilha. Ele vai desempilhando até achar um try. Então isso aí, a responsabilidade de quem tratar tá numa classe lá. Então, se eu tô lá na frente, ele vai voltar e falar, volta lá naquela classe e faz o que tem que fazer, é isso? Ele vai desempilhando. Tem throws, vai desempilhando. Porque se você não tiver o throws, o que acontece? Ele vai falar assim, não, aqui você tem que tratar. Se não tratou aqui, o pau vai parar tudo. Tá, entendi, valeu. Tá? Valeu. Só que isso daqui a gente tem que ver que, geralmente, esse tratamento está vazio ou não, eu poderia fazer lá na tela, tá? Isso aqui é só para exemplificar. O que poderia ser no caso aqui? Imaginem lá o caso da conta corrente. Você vai ter o valor do saldo do cara, se vai sacar ou não, só na hora que eu estou lá no modelo. Antes do modelo eu não tenho nada, tá? Então isso é coisa tratada lá dentro. Então eu posso ter erros, gerar exceção lá dentro da minha parte básica, lá no modelo, lá no meio do sistema, pode gerar. Tá? Só tem que lembrar de trazer essa exceção para cima. A não ser que pode ser tratada aí embaixo, que não tem informação na tela. Tá? Então, geralmente, a gente deixa coisa que é a informação que a gente tem que jogar para a tela, o intro você vai trazendo para cima. Tá? Só que aqui é muito genérico, tá? A gente nunca usa o exception. Tá? Por quê? Porque o exception é o mais genérico de todos. Certo? Então, o que eu posso fazer? Bom, eu posso falar assim, eu quero colocar um erro aqui chamado uma exceção que indica que a informação está vazia. Tá? Então, além das minhas classes, das minhas interfaces, eu posso criar uma classe de exceção. Então, eu vou criar aqui, na verdade, você pode criar dentro de cada um deles. Mas eu vou criar aqui um pacote Java e vou criar aqui, exceptions. Criei um pacotinho de exceptions. Tá? E aqui dentro eu vou criar uma exceção. New. Vou até já para facilitar, para não ter que ficar digitando. Java. Já tem aqui, ele permite criar exception. O exception é a coisa mais simples do universo, tá? Vou chamar aqui de empty attributes. Tá? Atributo vazio, tá? Finish. Então, eu criei uma exceção nova aqui. Tá? O que eu preciso fazer para essa exceção? Não precisa fazer nada. Tá? Não preciso codificar nada aqui dentro. A não ser que você queira fazer, trazer uma mensagem diferente, fazer alguma coisa diferente. Mas dentro de uma exceção, geralmente, você não precisa fazer nada. É só para ela ter uma assinatura, tá? Para que quando eu for fazer o catch, eu falo, se o atributo estiver vazio, faça isso, tá? Cuidado com o seu atributo vazio. Aí, então, eu criei essa exceção aqui, uma exceção vazia, sem nada, tá? E aqui dentro, no curso aqui, eu vou chamar esse empty aqui. Empty atributo exception. Tá? Aqui, eu já falo, vai voltar lá para cima. Então, imagina se dentro de um método, eu posso ter 3 lugares que dão exceção.
Só que o único que eu quero que me retorna lá em cima, retorna para os anteriores, é quando o atributo está vazio que eu tenho que dar a mensagem. O resto eu consigo tratar aqui dentro, tá? Com try catch, com tudo mais. Então eu passo aqui somente o tipo de exceção que eu vou capturar, tá? Só a exceção que eu vou falar, ó, capturar não, que eu vou deixar para que os outros tratem, tá? E lembrando que nos próximos níveis, eu posso, como o exception ela é a classe mãe de todas as outras, ela pode ser utilizada. Só que recomenda-se sempre usar a própria classe para você saber que tipo de exceção vai ser gerada, tá? E não depender de ver conteúdo de ninguém, tá? Por quê? Porque se eu avaliar pelo nome, eu sei que vai ser essa exceção. Se não, ele vai trazer uma exceção genérica. Aí dentro da genérica, eu preciso ver se é a implementação de algum outro tipo de exceção, e aí começa a complicar toda a sua vida, tá? Então, criação de exceções personalizadas. É importante por quê? Porque você cria exceções próprias do seu sistema, e aí você consegue conversar entre as camadas de uma forma mais concisa, tá? Então, vamos lá. Então, aqui no curso Telas, ó, se eu tratar a exceção como normal, eu sei belezinho o que vai ter, tá? Mas eu posso chegar aqui, ó, e tratar como a exceção correta, que seria a empty attribute exception. E aqui eu posso usar uma mensagem padronizada, tá? Eu posso fazer uma figurinha, posso fazer sei lá o quê. Eu não preciso usar aquela mensagem gerada lá atrás, tá? Então, essa mensagem aqui, ó, se eu quiser, eu posso ignorar, posso descartar, tá? Ou aqui eu falar, ah, beleza, eu vou passar só aqui, ó, qual o atributo que está vazio, sigla, tá? Aí aqui em cima, ó, no curso Telas, eu posso pegar e fazer assim, ó, o campo mais get message mais não foi preenchido. Tá? Então, isso daqui, geralmente dentro do sistema nosso, a gente fala assim, saldo insuficiente, pode ser uma exceção. Então, pode ter um saldo insuficiente exception. Eu posso ter usuário não cadastrado exception, posso criar um monte de exceção. E aí, fica mais fácil de eu ler. Eu sei que aqui, ó, é o atributos vazio, atributo vazio, uma exceção de atributo vazio. E não simplesmente exception, que eu não sei o que é. Vai ficar mais fácil a leitura do que você está fazendo também. Tá? Então, ó, cadastrar cursos. Cadastrando um curso. Vazio, vazio. Olha lá, o campo sigla não foi preenchido. Tá? Então, aí a gente está trabalhando com uma exceção nossa. Então, eu posso criar um conjunto de exceções aqui, ó, em exceptions, ou eu posso ter até dentro de um modelo exceptions, que aí tudo em relação ao modelo está aqui dentro, tudo em relação ao controle está aqui dentro, tudo em relação à visão está ali dentro. Então, eu posso criar dessas formas. Geralmente, na visão, a gente não cria exceção. Tá? Por quê? Porque a visão é a cara do usuário. Então, aí você tem que resolver o problema. Tá? Tem que ser try catch. Do resto, geralmente, no controle e no modelo, a gente trata com exceções. Cria e lança exceções. Entendido, galera?